último dia 5 de novembro de 2025, quarta-feira, o Papa Leão XIV expediu um documento intitulado Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel. Ao contrário do que muitos católicos marianos esperavam, até pelo título, Maria do Povo Fiel, falando mais alguma coisa de que outros santos já falaram de Maria e a própria Bíblia já falou o suficiente de Maria. Os marianos, nós marianos, não ficamos muito felizes com os dizeres, e com esse documento que o Papa expediu. Aqui é uma crítica construtiva, não falo em nome da Igreja Católica, pois não sou autorizado a falar em nome da Igreja Católica. Apenas uma opinião minha particular e talvez possa ser até a sua também. Concorde comigo ou não, é um ponto de vista. E esse documento coloca Maria muito abaixo das expectativas daquilo que nós já conhecemos, até pelo dogma de fé e também pela própria palavra de Deus, como eu disse. Nós sabemos muito bem que Jesus nos deu Maria como nossa mãe aos pés da cruz, quando fala para João, eis aí sua mãe, quando fala para Maria, mãe, eis aí seu filho. Isso está no livro de João, no capítulo 19. Mas nós também sabemos ler a Bíblia e estudar que Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, dizendo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Bom, se nós pegarmos e entendermos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, traduzida para o grego, depois para as línguas latinas, nós temos que entender que a palavra mediação, nesse dicionário latino-americano e das maiorias das línguas latinas, existe dois significados. Existe mediador, como Paulo fala, aquele que salva, o único salvador, o único juiz. Existe mediador no dicionário, que significa estar entre as partes, ou seja, fazer a intercessão. Então nós entendemos Maria não como Paulo fala, juíza, que julga, que manda para o céu, que manda para o inferno, que manda para o purgatório. Isso é só a Santíssima Trindade, só Deus, é só Jesus Cristo. Mais propriamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas como Jesus não se separa a divindade do homem e o homem do divino, o mesmo Jesus que sangrou na cruz é o próprio Deus que nos salva, então a Santíssima Trindade ao mesmo tempo são três, mas ao mesmo tempo é um. Então depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem dúvida alguma, vem Maria Santíssima. Maria está acima dos anjos, potestades, tronos, arcanjos. Maria é como se fosse a quarta pessoa em todo o universo, em todo o céu, em toda a terra. Então o Papa, ao meu ver, foi infeliz, num momento muito inoportuno, fora de hora, em colocar em xeque um documento que veio apenas confundir. Parece que querer agradar os nossos irmãos protestantes. A Igreja Católica não tem que ficar agradando ninguém. Ela sabe, e nós estamos cientes, que a única salvação vem através da Igreja Católica. É a religião mais correta que existe, fundada por Jesus Cristo, colocada para Pedro como primeiro Papa. Tudo isso está na Bíblia desta maneira. Se nós interpretarmos e soubermos estudar a palavra de Deus e a tradição apostólica, nós vamos entender que sim, mas é uma questão de inteligência, é uma questão de estudo. Nós sabemos que os evangélicos têm apenas a Bíblia como a única fonte de fé deles, e mais nada. Então, Maria, sem dúvida alguma, é medianeira, mas medianeira como intercessora, não medianeira como salvadora. Mas foi isso que o Papa quis dizer. Perfeito, foi isso que o Papa quis dizer.
Mas enquanto João Paulo II, um santo, em 1980 visita o Brasil, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? E ergue a imagem original e faz a maior homenagem para Maria, o Papa Leão XIV, né, retifica um documento como se estivesse rebaixando Maria, Nossa Senhora. Ao meu ver, muito infeliz. Para encerrar, nós conhecemos o totus tuus. É uma expressão em latim que significa todo seu, todo teu, e se tornou conhecida principalmente como o lema do Papa João Paulo II. O lema representa um ato de consagração total à Virgem Maria, inspirada na espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort. Além disso, a expressão é usada para nomear grandes eventos católicos e para a saudação pessoal. Portanto, nada tira esse lema, nada tira a espiritualidade, a santidade, a virgindade de nossa Mãe Maria Santíssima. Nada, nenhum documento. Até porque a própria Bíblia, né, diz, e muito bem dito, sobre Nossa Senhora. Portanto, é apenas uma questão de ponto de vista. Concorde você comigo ou não. Um abraço.